Lupe pede demissão do Ministério da Previdência. Decisão foi tomada durante reunião entre o presidente Lula e o ministro, em meio aos escândalos de fraudes bilionária envolvendo fraudes em benefícios. O pedido de demissão ocorre após o escândalo envolvendo fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Nas redes sociais, Lupe agradeceu Lula pela confiança e oportunidade. Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apuram possíveis irregularidades no INSS. Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula. Escreveu. Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam, com rigor, aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador. Prosseguiu. Após Lupe comunicar o presidente Lula, o Palácio do Planalto divulgou uma nota, na qual afirma que recebeu o convite do agora ex-ministro da Previdência. O comunicado ainda confirmou o convite do presidente para que o ex-deputado federal Volney Queiroz, atual secretário executivo da Previdência, ocupe o cargo. A informação foi antecipada pela CNN. A Polícia Federal identificou descontos associativos em aposentadorias e pensões que não foram autorizados. Os valores são pagos mensalmente a entidades e sindicatos que representam os aposentados e pensionistas. Por conta da operação foram afastados 5 servidores do INSS e um policial federal por determinação judicial. De acordo com atas de uma reunião realizada com uma conselheira, em junho de 2023, Lupe foi alertado sobre indícios de irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados. Em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, presidido por Lupe, uma das conselheiras, Tônia Galetti, solicitou que fosse incluída na pauta uma discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ECTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao Instituto Nacional do Seguro. ONI era representante dos aposentados e pensionistas no Conselho, que se reúne mensalmente. Segundo a ata da reunião, o pedido foi negado, pois a pauta já estava elaborada. A conselheira então reforçou o pedido, alegando que havia inúmeras denúncias feitas. Ela solicitou ainda que fosse apresentada a quantidade de entidades que possuem ECTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos 12 meses anteriores e uma proposta de regulamentação que garantisse maior segurança para trabalhadores, INSS e órgãos de controle. De acordo com a ata, Lupe registrou que a solicitação era relevante, mas não haveria condições de atendê-la imediatamente pois seria necessário um levantamento mais preciso. Lupe acaba de pedir demissão do Ministério da Previdência Social. A informação é de Basília Rodrigues. Havia a iminência de que Lupe fosse até o presidente Lula dizer que não consegue mais ficar no cargo e é isso que acontece agora. O ministro não resiste às pressões diante de toda a fraude revelada por uma investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União de uma fraude bilionária que teria prejudicado milhões de aposentados e pensionistas em mais de 6 bilhões de reais nos últimos anos. Esse caso vinha acontecendo desde 2019, os descontos ilegais, mas atingiu cifras bilionárias nos últimos 2 anos, a partir de 2023 e 2024, já no governo Lula, quando Carlos Lupe se tornou ministro da Previdência Social. Foi uma investigação iniciada na CGU do governo Lula que trouxe a revelação desta fraude junto com a Polícia Federal, mas a letargia com que o caso foi tratado dentro do Ministério acabou tornando insustentável a situação do ministro Carlos Lupe na pasta da Previdência Social. Basília Rodrigues, já plugada conosco, e traz mais detalhes da sua apuração. Basília. É isso, olha, a gente acabou de apurar a informação junto ao Ministério da Previdência e o Palácio do Planalto de que o ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência, pediu para deixar o cargo. De acordo com aliados de Lupe, ele comunicou ao presidente Lula que não deseja permanecer à frente do ministério. Lupe, que é um aliado histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está neste momento ainda reunido com o presidente Lula nesta conversa que nós da CNN antecipamos para vocês logo no início do dia. Um encontro de Lupe e Lula para dar um ponto final, decidir a situação, tanto dele, Carlos Lupe, no governo, como do próprio PDT. A informação de momento, e vocês ficam sabendo
primeiro aqui na CNN que Lupe pediu demissão do Ministério da Previdência. Ele está reunido neste momento com o presidente Lula, diz que não há mais condições dele continuar no cargo diante das pressões para que peça demissão e também desconfiança, ele traduziu assim, por parte do governo, ao não consultá-lo antes sobre a indicação para a presidência do INSS. Como a gente trouxe aqui, coube a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, dizer para Lupe, depois que a decisão já havia sido tomada, quem era o novo presidente do INSS. A gente trouxe também a informação, Yuri, é interessante observar que à medida que o tempo, que o dia vai transcorrendo, estas informações de bastidor vão sim se confirmando que Lupe levou para o Palácio do Planalto uma alternativa, o nome de um substituto também do PDT para ocupar a função de ministro da Previdência. A gente ainda não sabe qual a resposta do presidente Lula, do Palácio do Planalto, sobre este pedido de demissão de Lupe e também o encaminhamento para sua substituição. De acordo com os aliados do ministro, do até então ministro da Previdência, Carlos Lupe, tudo está sendo acertado agora, mas há uma expectativa de bom encaminhamento. Está tudo acertado nesse sentido de que o ministro Carlos Lupe saia da pasta, mas seja substituído ainda por um nome do PDT. Quem aparece aí na Bolsa de Apostas como o principal cotado é o número 2 da pasta, secretário executivo, Volney Queiroz. Ele que é pedetista, deputado federal também pelo PDT, já ocupou um assento na bancada do PDT na Câmara dos Deputados, amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esteve naquela fase ali de transição do governo, quando houve a criação dos grupos para a definição da nova esplanada dos ministérios. Volney, que hoje é número 2 da pasta da Previdência, acompanhou Lula também nessa fase de mudança da gestão de Bolsonaro para a gestão lulista. Estas são as cartas de momento, a saída de Lupe para a substituição por um nome do PDT, mas a gente ainda não sabe qual foi a resposta do Palácio do Planalto. Neste momento, recebi uma mensagem aqui de uma das fontes que acompanha com atenção esta negociação entre Previdência, PDT e Palácio do Planalto, dizendo que a expectativa é de que uma nota seja divulgada com as informações do que ficou acertado depois do encontro de Lupe e Lula. Os quadros do PDT também estão orientando Lupe a sair do ministério, voltar para o partido, assumir a presidência, do qual ele está licenciado, e deixar as investigações seguirem. Se nada aparecer contra ele, como ele afirma, ele sai até bem na fita, mais adiante. Olha, saí, deixei as investigações e, como eu tinha alertado, nada chegou a mim. E acredito que ele ficando no cargo, ele vai ficar... ele é o alvo, ele é a vidraça. Ele é a vidraça, por má gestão. E não é por maldade, não. É porque ele merece, porque foi omisso, não foi um bom gestor. Você ser dono de partido não significa que você seja um bom gestor. Mas depois a gente pode falar sobre isso. Vamos para os fatos. Então, está sendo aguardada essa reunião do Lula e do Lupe, o Lupe, para os interlocutores que recomendam ele a sair de cena, deixar as investigações seguirem e ficar no PDT, a maior parte do partido quer permanecer na base. E com isso, Lula poderia sinalizar um outro quadro do PDT para o Ministério. Porque a parte do PDT que é cirista. O Ciro Gomes foi candidato a presidente pelo PDT e os ataques mais violentos contra o Lula na campanha vieram do Ciro, vieram do PDT. Então, essa ala está interessada em romper, aproveitar essa crise para romper com o governo. Por isso que há esse movimento assim de pisar de ovos, Então,